Biografia de George Miller, capítulo 14. Deus proverá. Em 1862, George Miller contava com 2 assistentes. Jim ajudava a administrar a Instituição para o Conhecimento Bíblico Nacional e no Exterior, e John cuidava do trabalho da igreja, em especial ministrando as aulas nas escolas dominicais. John tornara-se um amigo próximo de George, como sua esposa Caroline e a filha Abigail. Abigail contava 3 anos quando seus pais se mudaram para Bristol. Assim, ela passou a considerar George e Mary quase seus avós. No começo de uma manhã, quando tinha 8 anos, Abigail veio visitar o orfanato. No escritório, George estava ocupado discutindo com Jim o número de novos folhetos que a Instituição para o Conhecimento Bíblico deveria imprimir. Ao olhar para cima durante a conversa, ele pôde ver Abigail brincando alegremente no jardim pela janela do escritório. George sorriu para si mesmo. Ele ainda estava sorrindo e olhando pela janela quando bateram à porta. Um momento depois, a governanta da casa de órfão número 1 entrou. "Odeio incomodá-lo, Sr. Miller", começou a governanta, mas aconteceu. "As crianças estão preparadas para o café da manhã e não há nada na casa para elas comerem. O que devo dizer a elas?" George levantou-se e disse: "Eu cuidarei disso. Apenas me dê um momento." Antes de ir para a sala de jantar, na casa de órfãos número 1, ele caminhou até o jardim e chamou: "Abigail, Abigail, vem aqui." Abigail correu até ele. "O que foi?" ela perguntou. George se abaixou e pegou sua mão. "Venha ver o que Deus vai fazer," ele disse enquanto a acompanhava até a sala de jantar. No interior do prédio, eles encontraram 300 crianças de pé em linhas organizadas atrás das cadeiras. Colocado na mesa, à frente de cada criança, havia um prato, uma caneca, uma faca, um garfo e uma colher. Mas não havia comida à vista. George observou enquanto os olhos de Abigail se ampliavam de espanto. Perguntou a Abigail em um sussurro: "Mas onde está a comida?" "Deus irá prover", George disse com calma, antes de se virar para dirigir-se às crianças. "Não há muito tempo. Não quero que nenhum de vocês chegue atrasado à escola, então vamos orar", ele anunciou. Quando as crianças inclinaram a cabeça, George orou de forma simples: "Querido Deus, agradecemos o que Tu nos dará para comer. Amém." George levantou os olhos e sorriu para as crianças. "Vocês podem se sentar", disse ele. Ele não tinha ideia de onde a comida pela qual ele acabara de orar viria, ou o que chegaria ao orfanato. Sabia apenas que Deus não falharia com as crianças. Um ruído estrondoso encheu a sala quando centenas de cadeiras foram arrastadas pelo chão de madeira. Logo as crianças estavam sentadas obedientemente diante dos pratos vazios. Assim que o barulho na sala de jantar diminuiu, houve uma batida à porta. George se aproximou e abriu. Na entrada estava o padeiro, segurando uma enorme bandeja de pães cheirosos. "Sr. Miller", começou o padeiro, "não pude dormir ontem à noite. Fiquei pensando que de alguma forma o senhor precisaria de pão esta manhã e que eu deveria levantar-me e assá-lo para o senhor. Então me levantei às 2 horas e fiz 3 lotes para vocês. Espero que o senhor possa aproveitá-los." George deu um grande sorriso e disse enquanto pegava a bandeja de pão nas mãos do padeiro: "Deus nos abençoou por seu intermédio nesta manhã." "Há mais 2 bandejas no carrinho", disse o padeiro. "Vou buscá-las." Em poucos minutos, as crianças estavam comendo pão fresquinho. Enquanto elas o saboreavam, houve uma segunda batida à porta. Desta vez foi o leiteiro que tirou o chapéu e dirigiu-se a George. "Preciso de uma pequena ajuda. Se puder, senhor. A roda do meu carrinho quebrou bem na porta do seu estabelecimento. Precisarei diminuir minha carga antes que eu possa consertá-lo. Há 10 latões cheios de leite nele. O senhor poderia usá-los?" Então, olhando para os órfãos sentados em linhas perfeitas, acrescentou:
sem nenhum custo, é claro. Apenas envie alguém para pegá-los. Jamais poderei consertar o carrinho com todo aquele peso. George despachou 20 das crianças mais velhas para ajudar, e logo eles tinham 10 latões de leite armazenados na cozinha. Havia leite suficiente para cada criança beber, uma caneca cheia, e o suficiente para que todos bebessem um pouco mais no chá durante o almoço. Meia hora depois de George e Abigail terem entrado na sala de jantar, 300 órfãos com estômago cheio saíram de lá. George escoltou Abigail de volta ao jardim, onde observou sentar-se por um longo tempo. Sabia que ela estava pensando no que acabara de ver. Várias semanas depois, Caroline disse a George que Abigail havia criado o hábito de terminar todos os seus pedidos e suas solicitações de oração com "Como tu fazes com George Mille. Amém." Isso deixou George feliz. Era exatamente esse o ponto que ele queria que Abigail visse. Deus de fato responde às orações. Os visitantes continuaram a chegar ao orfanato em Ashlendale. Muitos ficavam impressionados com o que George Mille conseguira por meio da oração. Um deles foi Hudson Taylor, na época com 33 anos, sua esposa Mary e os primeiros 16 recrutas missionários da recém-formada missão para o interior da China. O grupo passou a maior parte do dia 22 de agosto de 1865 visitando George Mary. George e Hudson Taylor caminharam e conversaram juntos no jardim por um longo tempo. Antes que o grupo partisse, George prometeu orar com regularidade por eles, uma vez que estavam de partida para a China. De certa forma, George desejava seguir com eles. Ao longo dos anos, o desafio dos portos estrangeiros e milhões de pessoas que ainda não haviam escutado a mensagem do Evangelho não perderam o poder de atração sobre ele. Todavia, ele tinha consciência de que Deus lhe dera um campo missionário entre os órfãos de Bristol, muitos dos quais não tinham ouvido falar de Deus ou da salvação por meio de seu filho Jesus. Além disso, George disse a si mesmo, ele estava ficando velho demais para começar uma nova aventura missionária. Embora George gostasse de trabalhar duro, às vezes era possível persuadi-lo a fazer uma pausa. Nessa oportunidade, a família Mille passava vários dias na cidade litorânea, a oeste de Bristol, onde George gostava de caminhar pelo porto e escalar as colinas adjacentes. No outubro de 1865, George, Mary e Lydia foram ao Ilfracombe tirar um dia de descanso. O dia 4 de setembro despertou bonito e claro. Os três começaram a caminhar até o topo do Monte Capstone. Do cume, eles desfrutaram da bela visão panorâmica da área ao redor. Ao descer da cimeira, encontraram um grupo de pessoas indo para o outro lado. Um homem, loiro e alto do grupo, inclinou o chapéu quando passou por eles, e depois se virou para segui-los. "Com licença", ele chamou. "O senhor não é George Mille?" "Sim", respondeu George, surpreso que alguém o reconhecesse em um ambiente tão incomum. O homem disse, "Eu tenho dinheiro que preciso doar para os órfãos." Os dois homens sentaram-se em um banco próximo para conversar por alguns minutos. George descobriu que o homem era um empresário da cidade vizinha de Minehead. Este lera vários relatórios anuais do orfanato e ficara espantado que tantas crianças fossem alimentadas e vestidas apenas pela oração. "Seja como for", disse o empresário olhando diretamente para George. "No começo eu duvidava de seu método, então decidi testá-lo. Havia uma propriedade que eu queria comprar e já a avaliara. Então descobri que ela seria vendida em leilão. Dei um lance muito baixo na hora e orei prometendo a Deus que se eu conseguisse a terra eu daria ao Senhor 100 libras. Quando chegou o leilão, eu estava tão ansioso para saber o que aconteceria que peguei o trem e fui até o lugar onde a terra estava sendo leiloada. Para minha surpresa, descobri que minha oferta fora aceita. Agora sou dono de uma propriedade valiosa e a comprei por apenas um quarto do valor. Fui a Bristol para lhe dar as 100 libras e me disseram que o senhor estaria aqui, então vim encontrá-lo."
Vou levar o dinheiro aonde o Senhor me disser que está hospedado. George sorriu e disse: obrigado. Não estou surpreso que Deus o tenha abençoado com a terra. Ouvi muitos relatos semelhantes ao longo dos anos. Embora eu deva confessar que acho incrível como pessoas de várias partes do país descubram sobre o trabalho do orfanato. Você disse que você era de Manerhad? Sim, respondeu o homem. Eu não me lembro de ninguém de Manerhad que tenha feito alguma doação para o orfanato. Mas estranhamente, no espaço de uma semana, 2 pessoas de lá quiseram me dar dinheiro. Antes de sair de Bristol, recebi uma carta de um advogado de Manerhad, de que um homem quer deixar para o orfanato um legado de 1.000 libras no testamento. O advogado não forneceu o nome do cliente, mas acho muito interessante, já que não conheço ninguém de lá. Um grande sorriso iluminou o rosto do empresário. Já que o senhor mencionou, vou confessar, eu sou o homem que lhe deixou a herança. Quando percebi o erro de duvidar do poder de Deus através da oração, decidi fazer um testamento e deixar 1.000 libras para ajudar a continuar o trabalho com os órfãos. George disse com um sorriso radiante. Então, o Senhor aprendeu tanto o poder de oração através da oração, quanto o poder de ofertar em uma única lição. Uma das razões para eu ter decidido construir o orfanato consistiu em mostrar aos cristãos que Deus é capaz de responder à oração. Os 2 homens falaram por mais alguns minutos antes de seguirem seus caminhos. Mais tarde, ao mesmo dia, George recebeu as 100 libras. No mês seguinte, o amigo e associado de George, Henry Craig, morreu por problemas cardíacos aos 60 anos, a mesma idade de George. O funeral foi realizado na Capela Bethesda. Foi um dia solene para George, enquanto subia ao púlpito para dirigir o serviço fúnebre de seu antigo amigo e conselheiro confiável. Os 2 homens haviam sido amigos durante 36 anos. Após a morte de Henry Craig, muitas pessoas que trabalhavam com George começaram a se preocupar com ele e Mary. Quanto tempo eles poderiam sobreviver ao ritmo agitado que haviam estabelecido? Quantos outros homens de 60 anos escreviam mais de 3.000 cartas por ano, pregavam 3 vezes por semana e supervisionavam o trabalho de 3 ministérios separados? E quantas mulheres de 68 anos inspecionavam cada carregamento de suprimentos que entrava em um orfanato ou organizavam pessoalmente a costura e o reparo de mais de 10.000 mudas completas de roupas, sem mencionar a conferência regular de todas as contas para se certificar de que haviam sido feitas de forma correta? O ritmo, no entanto, não cansava a família Miller nem um pouco. Os órfãos ainda eram enviados para os albergues, ou moravam nas ruas da Grã-Bretanha, e George não descansaria até fazer todo o possível para ajudá-los. 4 meses depois, em maio de 1866, foi feita a fundação da Casa de Órfãos número 4. A casa foi terminada em novembro do ano seguinte, e o trabalho na Casa de Órfãos número 5 foi iniciado em seguida. Em 6 de janeiro de 1870, a última das casas dos órfãos ficou pronta e as crianças se mudaram. Agora, nas 5 casas de órfãos, George Miller e seus colaboradores cuidavam de 2.050 crianças. Cada criança que chegava ao orfanato carregava consigo um relato de como foi para ali. Um dos relatos registrados dizia respeito a William Reed, que nasceu em uma casa de Londres no início de 1860. Sua mãe morreu logo após o parto, deixando William e seus 9 irmãos e irmãs aos cuidados do pai alcoólatra, que morreu em 1865. Os 10 filhos tornaram-se órfãos. Quando seu pai morreu, William Reed e seus irmãos e irmãs imploraram para ter autorização de deixar o albergue. Eles inventaram uma história sobre um presente que estava esperando por eles. Na verdade, eles não tinham aonde ir, mas queriam se afastar das terríveis condições do albergue. As crianças moravam nas ruas, recolhendo o que pudessem comer. Uma casca de laranja aqui, um miolo de maçã ali,
uma banana podre do lixo, qualquer coisa que pudesse evitar as torturantes dores de fome era pega com rapidez e engolida com prazer. Às vezes William até recolhia e comia resto de charutos para ter pelo menos algo no estômago. Nos finais de semana, William e seus irmãos mais velhos iam aos bares onde cantavam canções engraçadas e faziam acrobacias por 1 centavo ou 2. Era uma vida sombria. E poucas crianças nessas condições alcançavam a idade adulta. William, porém, sobreviveu, apesar das probabilidades. Um homem cristão da igreja de São Jorge notou William quando ele tinha 12 anos. Perguntou se gostaria de viver em um orfanato. William respondeu afirmativamente, não por saber o que era um orfanato, mas pelo fato de qualquer coisa soar melhor que a sua vida. Uma semana depois, William não era um menino feliz. Levado ao orfanato em Archelindau, esfregaram-no da cabeça aos pés. Cortaram seu cabelo, lhe disseram para usar um uniforme de calças de veludo marrom, camisa branca, colete de botão e casaco inglês azul marinho. Ele disse à governanta que se sentia um frango recheado. Pior, era preciso ir à escola todos os dias. Não demorou muito para a professora descobrir que William não podia ler nem escrever uma única palavra. Assim, aos 12 anos de idade, William começou os estudos com as crianças do jardim de infância. Por fim, William se acostumou com a rotina e depois de vários anos tornou-se um dos melhores alunos da escola. Sr. Francis, o encarregado no orfanato de encontrar emprego para os meninos, perguntou a William se ele gostaria de se tornar um moleiro de farinha. William pensou que seria uma boa ocupação. Logo, seu último dia no orfanato chegou. Como acontecia com todas as crianças que deixavam o orfanato, William recebeu 3 mudas de roupas novas para levar consigo. O orfanato também pagou sua taxa de aprendizagem, o salário do primeiro ano. A última coisa que cada criança fazia antes de deixar o orfanato era ter uma entrevista final com George Miller. George ergueu os olhos da escrivaninha quando ouviu a batida à porta e disse: "Entre." William entrou e George fez um gesto para que ele se sentasse. "Bem, rapaz, é hora de você nos deixar", disse George com carinho. "Sim, senhor", respondeu William, com respeito. George abriu uma gaveta de sua mesa, tirou meia coroa, uma moeda que valia 2 shillings e 25 centavos, e caminhou até onde William estava sentado. "Estenda suas mãos, rapaz", disse ele, pegando uma Bíblia da mesa ao seu lado. Quando William estendeu as mãos, George colocou a Bíblia na mão direita e a moeda na mão esquerda e perguntou: "Você pode segurar com mais firmeza o que está na mão direita do que o que se encontra na mão esquerda, não é?" William concordou com a cabeça. "Bem, aonde quer que vá, lembre-se disto. Se você segurar com firmeza o ensino da Bíblia, Deus sempre dará algo para sua outra mão também segurar." Depois que George orou por William, apertou-lhe a mão e lhe desejou o melhor para sua nova vida. Como muitos dos outros órfãos, William manteve contato com George por carta e enviava dinheiro sempre que podia para ajudar a criar as outras crianças órfãs. Crianças desconhecidas para ambos, naquele dia no escritório de George. George e William estavam destinados a se encontrar de novo. Porém, muitos anos mais tarde e a milhares de quilômetros de distância de Bristol.